You are tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E o meu amigo de fama, o irmão camarada, o Pedro Sobral, ele pediu um livro. Ele pediu o tríptico da Karen Slaughter. Vou ser muito sincero, eu não conhecia essa autora, tá? E eu acabei descobrindo que um dos personagens desse filme tem uma série que são no total acho que 8 livros. Que é um policial lá, né? O tal do Will Trenton. Will Trenton é um livro... Eu não vou falar que ele é grande, mas também não é um livro pequeno. Acho que no Kindle deu 500 e poucas páginas, né? E ele tem uma leitura que é fluida, né? Se não tivesse me indicado esse livro, eu nunca ia conhecer essa autora, né? Porque dificilmente eu leio algum autor moderno por conta própria, né? Eu não tenho essa neura como eu tinha até pouco tempo atrás com música, de ouvir coisas novas, com autores. Porque eu penso, se eu vou ler, né, algo, eu prefiro ler de alguém que é comprovadamente muito bom, né, para não sentir que eu joguei meu tempo no lixo e tudo mais. Mas isso quando eu leio por prazer, né? Aqui eu sou obrigado a ler. Mas é uma autora que eu não conheceria. E ainda bem, assim, provavelmente eu vou... Quando tiver um tempinho sobrando, eu vou ler os outros livros da série do Will Trent lá, o policial analfabeto funcional. Mas o que a gente pode falar, assim, a princípio? É um livro que tem um ritmo muito bom. Então, a gente tem autores que têm um ritmo bom, mas a história não é lá essas coisas. A gente tem autores que têm uma história muito boa, mas o ritmo não ajuda. E a gente tem, obviamente, os autores que são brilhantes, que têm o ritmo e a história, né? Para atingir esse grau de perfeição, né? Entre aspas, do livro ter ritmo e uma excelente história, isso é para poucos, né? Não é para qualquer um. Então, a história é boa, sim. A história é boa. Bom, vamos falar um pouquinho da história, né? Então, o protagonista, que a gente não sabe quem é o protagonista até a metade do livro, é o Will Trent lá, que é o policial, né? E o cara, a princípio, ele parece ser um cara arrogante e tal, porque ele é de um birô estadual, né? Tipo daquela série lá do Mentalista, sabe? Que você tem que ser convidado e tal, pra participar da investigação e tudo mais. E aí tem um policial lá, que você sabe que é cuzão de cara. E um ex-detento, né? Na verdade, um cara incondicional, porque ele estuprou e matou uma menina e fez coisas assim indizíveis com ela quando ele tinha 15 anos, 16 anos, sei lá, 15. E ficou preso por 25 anos. Então esse personagem principal, que eu não sei se eu posso falar que ele é o principal, talvez ele seja nos outros livros, mas nesse o personagem principal é o John Shelley, né? Que ela consegue, num primeiro momento, quando você acha que ele é culpado do crime pelo qual ele foi preso, né? Ela escreve ele de uma forma que você cria um mínimo de empatia por ele, né? No sentido de que o cara já ficou preso, sei lá, 25 anos e tá tentando recomeçar a vida dele, né? Sob esse ponto de vista, né? Já pagou pelo crime e tal, né? E ela constrói bem esse personagem. Na verdade, ela consegue construir bem 2 personagens no livro, que é o Will Trent
e o John Shelley. As personagens femininas são extremamente bidimensionais, o que é estranho, porque é uma mulher que escreve o livro, né? São extremamente bidimensionais. Então, a história ela gira em torno de crimes, né, contra adolescentes que tiveram as línguas arrancadas na dentada, na mordida. E apesar de parecer pesado esse tipo de coisa que eu tô falando e tudo mais, não é. Não é, pode ficar tranquilo. Não é um livro, nossa, não é. Vai ser pesado pra quem tem... pra quem assim, é sensível. Eu sou sensível. Mas pessoas normais não vão achar o livro pesado. Tipo... Fala de tutupo, fala de assassinato, fala disso, fala daquilo outro. Mas, por incrível que pareça, não é pesado. Claro que você tem a questão lá da dodofilia, né, da pedofilia e tudo mais, mas tudo é escrito de uma forma competente, legal e sem ser sensacionalista, sabe? Então a trama ela vai se desenrolando sob o ponto de vista dos personagens diferentes, né? Que é um acerto da autora também. Então essa forma como ela escreveu aumenta, né, a compreensão que a gente tem dos eventos, mas também serve como uma forma de criar algum suspense e tudo mais em relação à história em si, né? É um quebra-cabeça, mas não é um quebra-cabeça tão complicado assim, porque, sei lá, com 1/3 do livro você já sabe quem é que matou e não sei o que lá, você já entende o que está acontecendo e tudo mais. Do meio do livro em diante, então, né, mas não tem aquelas reviravoltas, o twist, né, que eu tava falando até da crítica que eu fiz ontem do Kirlian lá, né? Mas ela consegue manipular essas peças narrativas, né? De forma bem competente mesmo. Então a gente tem, além dos dois personagens que eu já tinha dito, o Michael Ormwood, né? Que é o detetive que, mano, sabe... Assim, tem algumas falhas que eu acho que são muito graves na narrativa, né? Tem uma cena que eles estão lá num conjunto habitacional lá, tipo, né? Num projeto Singapura, que é de São Paulo, sabe o que eu tô falando. É um BNH, tal, Coab, enfim. E eles estão lá entrevistando umas crianças, né? E o Will Analfa e esse Michael. E aí a mina tá meio que atrapalhando, eles resolvem dividir os dois irmãos, né? Nisso, o tal do Michael leva a menina lá pra cima no apartamento dela. Aí ele volta, não muito tempo depois, com o rosto com um corte, sangrando. Ah não, porque a mina me bateu. Tá, ok. Vendo a personalidade do cara, você acha difícil que, se ela fez isso mesmo, ele não tivesse destruído ela na porrada, né? Destruído completamente a mina na porrada. Mas até aí, ok, né? Aí depois a mina desaparece e, sabe, desaparece logo em seguida e ninguém... O outro policial, que é o super policial, o cara inteligentíssimo, não se toca que a última pessoa que viu ela foi o detetive lá da polícia de Atlanta. Então isso aí foi de uma vagabundagem assim, tremenda. Uma outra questão também que é bem estereotipada é a Andy lá, que é uma policial que só trabalha infiltrada como prostituta, e é impressionante que ela consegue ficar tanto tempo num ponto, né, mais de uma semana num ponto, prendendo todo mundo que cobra que quer pagar por sexo, e as outras prostitutas não notarem, sabe? Mas também, ok, vai, tá.
Mas, cara, a mulher só se veste como puta o livro inteiro. Não importa onde ela está. Ela tá vestida como puta. Nem puta se veste como puta o tempo inteiro. Então, sabe, muito superficial essa figura feminina estereotipada, né? Ela, pra parecer durona, fala palavrão e o tempo inteiro e pá, pum, sabe, com todo um jeito masculinizado, né? Porque pra mulher sobreviver nesse tipo de ambiente, né, ela tem que ser meio mulher macho, tá? Sabe aqueles estereótipos bem idiotas? Se a gente parar pra pensar que esses livros foram escritos aí nos anos 2000, né, já, né, pô, se eu acho que é um estereótipo idiota, quem dirá pessoas mais novas, né? Então ficou meio assim, sabe? Então a narrativa ela é dividida em três partes. Mas o suspense, ele termina como eu falei. Com um terço do livro você já suspeita e tem quase certeza, e na metade do livro você já sabe tudo, porque ela revela tudo já, né? Então e aí, de novo, um parabéns pra ela, porque ela consegue manter um ritmo. Então, como ela consegue manter um ritmo muito bom, essa questão não é assim. Você fica com aquela coisa, né? Mas, porra, podia ter esperado mais, né? Mas o ritmo que ela imprime no livro salva isso. E aí a terceira parte, ela foi muito acelerada, foi muito rápida. E muito óbvia também. Esse que é o problema. Além de rápida, ela foi óbvia. Tem ali tipo um epílogozinho ali com o John Shelley e tal, que é interessante, né? Porque dá um fechamento, não aquele fechamento de filme, né? Que tipo, o cara entra lá na gangue dos bandidos, lá no prédio dos bandidos, mata todo mundo, né? E o filme termina aí. Não, assim, tem consequências, né? Pelo cara ter entrado lá e matado todo mundo. Vão ter consequências. Não necessariamente a pessoa vai ser presa, mas enfim, vão existir consequências. Então, nesse pequeno epílogo ali, você tem as consequências pro Shelley, né? E como ele resolve o problema dele. Eu gostei de como do desenvolvimento dos personagens, o melhor foi do Will Trent, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas que aconteceram com ele e o porquê dele ser dessa forma aos poucos. Diferente, por exemplo, da Andy, que você já de cara sabe o tipo de pessoa que ela é. Ele não, né? Você descobre o passado dela e tudo mais, tal, pá, mas ela serve mais como escada para contar o passado dele do que o inverso. Assim, se você parar pra pensar que é um livro de estreia, porra, sólido pra caramba, né? E o personagem, o investigador, ele né, parece ser promissor, né? Se você é daqueles que quando tá lendo um livro de suspense, policial tal, você quer uma história com mais surpresas, esse livro não é para você. Mas eu recomendo ler esse livro, né? E seria legal se ela demorasse um pouquinho mais. Quem sabe nos outros livros ela demore mais para apresentar o vilão e tudo mais, e as motivações e tudo mais, né? Mas a minha maior crítica ao livro em si não é nem ela ter contado ali tudo antes da metade do livro, mas a forma acelerada em que o final aconteceu e extremamente lugar comum. Sequestra a tal da Andy, sabe? Um negócio meio... sabe? E tudo se encaixa assim perfeitamente, sabe? Porque essa pessoa encontra essa pessoa porque precisa para depois ir atrás dessa pessoa e não sei o que lá, e bababá, bebebé, bibibi. Não, o outro não quer a advogada dele na sala porque bababá, bebebé, bibibi, né? Para dar certo o final, senão o final não vai acontecer.
Mas de qualquer forma, é um livro sólido e mano, a mina tá de parabéns pelo ritmo, né? Da escrita dela, que é muito bom mesmo. Então é isso aí, você quer pedir um review? Tem o passo a passo aí na descrição do vídeo. Filmes com qualquer coisa, você pede um review, o valor mínimo é sempre o mesmo, R$40. Agora, se tem mais de 2 horas, o valor é diferente. Se é um livro, o valor é diferente. Se é uma série, o valor é diferente. E assim por diante. Então é isso aí, até a próxima.